Estamos ao vivo? Entramos? Foi? Aê! Bora! Sandrão! Bora, Beto! Que presença magnífica. Noite de estreias aqui, né? Estreia ao vivo, a Claudinha também tá aqui, né, Claudinha? Tudo bem? É. O Bora começando, mais um EP do Bora, que EP que é? 007, né? EP 7. Sandro Ivanovski, que presença maravilhosa. Vamos receber o Sandro do jeito que ele merece? Aí, Sandrão! Valeu. Aplausos para o Bora Beto estreando ao vivo. Você viu, Sandro? Que responsa, hein, meu amigo? Você tá nervoso ou não? Todo Sandro. ao vivo, todo momento que você entra ao vivo, o nervosismo bate. É assim, por mais experiência que você tenha. Você tem uns anos entrando ao vivo na TV, como é que é, Sandro? Tem um tempinho aí, né? Desde 1995, 6. 96, caralho. 95 no Rio Grande do Sul, quando eu comecei, e 96 aqui no Paraná. Você começou lá no Rio Grande do Sul, Sandrão? Comecei no Rio Grande do Sul. Me formei em 95, terminei a faculdade lá na Federal de Santa Maria. E aí já comecei a trabalhar na afiliada da Globo lá, que é a RBS TV. Trabalhei um tempinho, chegou a dar um ano, e aí apareceu a proposta para vir para o Paraná. E hoje, olha aí, ó. Já há um tempinho já... O coração paranaense e a alma gaúcha. Paraúcho. Paraúcho. Sandrão do Rio Grande do Sul, então. Rio Grande do Sul. Você falou aquele dia pra mim, Sandro. Ó, pra quem não sabe, galera, por que tá tão legal? Vai ser demais esse bate-papo. Porque o Sandro me falou um negócio. Já era pra gente ter rolado esse EP, né, Sandrão? Uhum. E acabou dando um problema no áudio, né? Deu um problema no áudio. E aí a gente precisou refazer, mas no último EP que nós tínhamos gravado, não lembro se foi o 3 ou 4, o Sandro disse algo pra mim, ele falou assim, Beto, em outro contexto, né? Beto, as coisas na vida, quando não dá certo na primeira, você vai na segunda, não dá certo na segunda, você vai na terceira. Estamos aqui novamente. E se não der certo na terceira, vamos para a quarta. E quantas forem necessárias até dar certo, que não dá para desistir, né, Beto? Não dá para desistir, né, Sandrinho? A gente tem, muitas vezes, no primeiro obstáculo, no primeiro degrau que aparece, a gente dá para trás, né? Volta e, não vou conseguir. E... Tem que insistir. Você leva isso com você na sua trajetória, né, Sandro? Eu levo porque a minha trajetória é feita disso. Eu, até da outra vez a gente conversou, né? Não lembro mais nada, pode falar tudo. Porque eu também não lembro. O que eu lembro é isso, porque é uma coisa que eu carrego comigo, porque para começar em televisão, eu levei muito não. Sandrão. Eu terminei a faculdade, durante o último ano de faculdade, eu fiz estágio nessa emissora lá na RBS Santa Maria. E eu nunca pensei em trabalhar em televisão, mas a partir do momento que eu comecei como estagiário, aquilo me conquistou, me atraiu e passou a ser o meu objetivo. Só que para começar eu levei 3 não. Eu fiz um teste, não. Fiz o segundo, não. Fiz o terceiro, cara, você não serve para isso. Olha. No quarto, eu acho que encheram o saco da minha cara lá. Tá aí de novo tentando. Contrata numa vez para parar de atormentar a gente. E, cara, era o que eu queria. Se no primeiro não eu tivesse... não deu. Vou para outra. Vou tentar fazer jornal impresso. Na época não existia internet. Vou trabalhar em rádio. Mas não, aparecia uma possibilidade. Já lá. Olha. Vou tentar. E é frustrante? É demais. É demais. Não dá para falar que não é, né? Nossa. Né? Você fica arrebentado, arrasado. Dá vontade de desistir? Dá. Principalmente quando é mais de uma vez. Mas, se é o que você quer, bora, Beto. Vai para cima, né? Vamos para cima, vamos tentar. Ô, Sandro, e você falando assim, eu fiquei pensando e imaginando, porque você falou assim, eu nunca pensei, né? Imaginei em trabalhar na TV, em apresentar, né? Mas a comunicação, como é que foi o Sandro, assim, menino? Como é que era, né, na verdade, o Sandro? Eu venho de uma família que é
metade italiana, Cassol, que é a família da minha mãe, e metade polaca, que é o Ivanovski do meu pai. E são duas famílias muito grandes. A família da minha mãe, eu tenho 10 tios. 10 tios. Então, e família italiana é sempre aquela loucura, conversa e gesticula e fala. Eu sou o filho do meio. O meu irmão mais velho já é um cara mais Reservadão, dele, reservadão e tal. A minha irmã mais nova, ela já tem um outro jeito também. Eu sempre fui o mais comunicativo. 3 irmãos. 3 irmãos. E eu sempre procurei... Meu jeito era assim, de comunicar, de conversar. Sempre gostei muito de assistir televisão, de ficar ligado em frente à televisão. Mesmo moleque, assistir Jornal Nacional no horário, ouvir rádio, eu ouvia muita rádio. A minha cidade natal, que é 3 de Maio, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena. O rádio, a TV era um canal só, rádio era uma ou outra emissora de rádio, mas aquilo me fascinava. E tanto que aos 15 anos de idade eu comecei a trabalhar em rádio. 15 anos, Sandro? 15 anos de idade eu comecei a trabalhar em rádio. É novo pra caramba, 15. E foi de uma maneira tão curiosa, porque segundo turno das eleições, Collor e Lula, naquela época aí, não rapaz. tinha urna eletrônica, a contagem dos votos era manual, era na cédula. E a rádio da minha cidade, eram 2 rádios, uma AM e uma FM. A rádio FM precisava de alguém para ir no local de votação, lá onde estavam contando os votos, pegar o resultado daquela sessão eleitoral e levar para o locutor, e o pessoal ia somando os votos. Peraí, cara. Não, Você foi contratado para isso, então? Para isso. Para pegar o voto do... Eu ia lá, olhava a sessão número 19. Lula X votos, Collor X votos. Eu pegava aquilo, anotava, levava para o locutor e ia para outra. Eu anotava e levava. Caraca. E aí o locutor ia somando lá manual para ter a contagem. Olha isso, cara. Passou um tempinho ali, um mês e pouquinho, o gerente da rádio falou, a gente está precisando de uma pessoa na rádio, você não quer trabalhar? 15 anos de idade, moleque, trabalhava no fim de semana, porque durante a semana tinha que estudar, tinha que ir para a escola. Certo. E eu trabalhava como operador de áudio. Eu aprendi, me ensinaram, e aí eu comecei. E daí aquilo foi ainda mais me fascinando. E dali a pouco eu já estava escrevendo as notícias para o locutor, Lê. Olha aí, mas espera aí, agora você falou um negócio, você foi contratado para uma coisa, mas você, pelo que você está me dizendo, você sempre procurava fazer algo a mais. E aí eu comecei a fazer. E, Sandro, vê lá no jornal, preciso dar uma notícia agora. Eu ia lá, olhava o jornal, às vezes recortava a notícia e levava para ele, às vezes eu datilografava, máquina de escrever. Datilografava lá, manchete, um resuminho, entregava para ele. E fui fazendo isso, fui gostando, e 16 anos vamos para o vestibular. Fiz vestibular para jornalismo, fui aprovado e segui carreira, estou aí até hoje. Caraca, 16 anos, Sandrinho? 16 anos eu saí de casa. 16 anos, saí de uma cidade que tinha 25 mil habitantes, fui para Santa Maria, cidade com mais de 200 mil habitantes, uma universidade enorme, tudo novo, tudo diferente. Pensa aquele molequinho saindo da cidade lá do interior e indo para uma cidade grande. Para mim era tudo diferente, tudo novo, longe de casa. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe criou os 3 filhos sozinha. Olha aí. Um de 10, um de 6 e uma de 3 anos, quando meu pai faleceu. Então a gente sempre foi muito apegado, muito, muito unido. E a partir do momento que eu saí, 16 anos de idade, imagina hoje, um adolescente de 16 anos de idade saindo de uma cidade pequena, indo para uma cidade grande, sem conhecer ninguém, morando em república. Eu tinha meu irmão que morava nessa mesma república, foi para estudar? Para estudar, ele estava na faculdade também lá, ele já estava para encerrar, estava indo para o penúltimo ano ali, então foi muito difícil. Um desafio. Eu tive que amadurecer ali da noite para o dia. Eu gosto desse tipo de
de narrativa, até porque se a gente tende, na verdade, a olhar assim, que nem você falou, hoje 16 anos, mas, cara, 16 anos naquela época é assim, ó, sem celular, não tinha nada disso, né, Sandro? Não. Era no máximo um orelhão, o que era? Era orelhão. Todo domingo, e isso eu trago comigo até hoje. Todo domingo eu ligo para minha mãe. Todo domingo. Falo com ela durante a semana, WhatsApp e tal, mas todo domingo à noite eu ligo para ela e a gente conversa ali 30, 40 minutos, uma hora. E isso eu trago comigo desde a faculdade. Por quê? Naquela época era o orelhão. Você ia lá, comprava a ficha, depois o cartãozinho, ficava na fila ou ligava a cobrar para casa e era o meu meio de comunicação para matar a saudade de casa. Era longe, 350 quilômetros. Não tinha como ir todo fim de semana para casa, era impossível, só ia em feriadões. E o custo também, você tem que pagar uma passagem e tudo mais. Às vezes ia para a saída de Santa Maria com uma plaquinha e pedindo carona. Isso era muito comum lá. Olha aí, ó. Ficava no trevo, você olhava, tinha aquela fila de estudantes. Você chegou a pedir carona, Sandrinho. E pegava carona, andava um trecho, parava no trevo de uma outra cidade, sentido a minha cidade natal, virava a plaquinha, colocava, já tinha os esquemas, né? Colocava um nome de um lado, o nome de outra cidade do outro, ficava lá, pegava outra carona e ia embora. Até chegar, às vezes ia pro trevo lá 7 horas da manhã, na saída de Santa Maria, chegar em casa às 7 horas da noite, na carona. Não era mais fácil comprar uma passagem de avião? Era muito mais fácil. Se hoje a passagem de avião é cara, imagina naquela época, Beto. Você é um brincalhão, né? Eu brinco assim, Sandro, eu entendo um pouco disso porque, cara, eu saí de casa também com 13 anos de idade, pouca gente sabe, fui morar na Bahia, numa época também que não tinha celular, não tinha nada. E era assim, ó, alojamento, né? E a galera... Você foi pra Bahia? Fui pra jogar bola. Com 13 anos de idade, saí pra jogar lá no Bahia. E assim, a férias era final do ano, em dezembro, né? A galera ficava uma semana de folga. Cara, eu gastava 3 dias pra vir. E aí era mais 3 dias pra ir, ou seja, era um dia aqui. Sim. E a passagem mesmo de ônibus naquela época era um absurdo, cara. E eu, no meio, sem celular, sem nada, lembro que eu peguei um número de um orelhão perto e marcava um horário. Falava, da tal hora vocês ligam, porque o cartão aqui é mais caro. Aqui não dá para... O cartão aqui consome... Então vocês ligam daí para cá, olha aí. Ó. A gente aprende a se virar. Quando a dificuldade aparece, você dá um jeito de arrumar uma solução. E quando a saudade aperta, você dá um jeito de arrumar uma maneira de matar essa saudade. E a gente tem que aprender a se virar. E eu não falo dessa dificuldade para, nossa, olha, glamour, tal, sofreu. Não. Isso para mim foi aprendizado. Isso para mim, no dia de hoje, é uma bagagem que eu trago e que serve para muitas situações do dia a dia. De saber que pode aparecer uma dificuldade e que é possível superar. Olha aí. Porque quantas já não foram superadas, né? Quantas coisas não ficaram para trás que eu consegui passar, você conseguiu passar, você que está assistindo conseguiu superar, né? Então a gente tem que olhar, às vezes a gente não tem que viver do passado, mas tem que olhar para o passado para saber que o teu caminho daqui para frente vai ser feito com as pedras que você trouxe de lá. Você vai pavimentar esse caminho com isso, né? Olha aí. E com certeza você, como você falou, cara, eu uso muita coisa do que aconteceu. Você valoriza muito todo esse trajeto. Sim. Eu já levei muito tombo, já perdi muito, mas não lamento, eu agradeço. Que eu te falei, esses não que eu recebi lá atrás, hoje é o meu troféu para valorizar o momento que eu tô, para valorizar onde eu cheguei. Se na primeira eu tivesse recebido um sim, talvez hoje eu não daria tanto valor à minha situação, à minha profissão, como eu dou hoje depois de tanto não.
Sandro, eu valorizo isso demais. E a galera que está acompanhando o Bora aí, que estão curtindo, tem percebido isso, né? Eu não quero só saber... Cara, agora é legal. Pô, o Sandro apresentador, tá lá na TV, bacana e tal. Mas e a história do Sandro? E as paradas que o Sandro passou que o Instagram não mostra? Né? Todo mundo carrega uma história, né? Todo mundo carrega aí as marcas e as cicatrizes. E não é feio você falar, olha, tentei, não consegui. Não é feio. Feio é você falar, esconder e não jogar limpo do que você passou, do que você enfrentou. É aprendizado, tudo é aprendizado. Sandrão, e aí você tá lá com 16 anos de idade, você entrou na Universidade de Santa Maria, né? E como é que foi essa passagem aí pela universidade? Como é que foi esse trajeto aí até você se formar? A universidade... Hoje é muito diferente a faculdade de jornalismo. Hoje já nem é obrigatório o diploma do jornalista, infelizmente, né? E a universidade, para mim, foi uma escola. Você aprende o jornalismo no dia a dia. Isso é fato. Você aprende fazendo. Mas a escola, onde você tem a base, é a universidade. É na academia. São as lições dos professores, aprendendo com os livros, né? A teoria faz muita diferença. E para mim, é totalmente novo, né? Uma vida completamente diferente, tanto da universidade quanto pessoal, de você ter que aprender desde a lavar a tua própria roupa, cozinhar, limpar a casa, coisa que você, quando está com a sua mãe ali, as pessoas fazem e por mais que o pai, a mãe ensinem, mas você acaba dando valor quando muda, quando você está sozinho. E também na questão de crescimento profissional, de crescimento pessoal, de vivenciar algumas situações, de experimentar algumas situações para a tua vida. E, para mim, a universidade foi uma experiência maravilhosa. Foram 4 anos incríveis. Quando você fala, e eu entendo, Sandro, o que você está dizendo, e vou perguntar, cara, vou querer saber. Por que essa ideia de que o jornalismo não precisava mais de diploma? De onde surgiu isso? Como é que foi? E por quê? Você consegue? Eu não consigo. Eu não tenho explicação, Beto. O jornalismo, a força de uma palavra... A força de uma notícia é tão grande nos dias de hoje, você pode acabar com uma vida de uma pessoa assim. Uma palavra mal escrita, uma frase maldita, irresponsável, talvez? Irresponsável, antiético. E isso, hoje, todo mundo tem um celular, pode fazer uma imagem, pode... levar uma notícia, colocar no Instagram, numa rede social. Só que você tem que ter uma ética, você tem que ter uma responsabilidade. Tem os colaterais dessa liberdade, né? Tem. Você tem que saber que isso pode machucar uma pessoa. E uma informação errada traz muito prejuízo. Na minha opinião, diploma para jornalista seria mais do que obrigatório. Quantas fake news não tem aí hoje, né? É muito, né? É muito. E claro, o jornalista tem que ser responsabilizado pelo que ele publica, pelo que ele diz, pelo que ele leva para quem está acompanhando, seja na TV, no rádio, nas redes sociais, em qualquer plataforma que seja, tem que ser responsabilizado. E assim como pessoas que não são jornalistas e que também precisam ser responsabilizados. Mas eu acredito que deveria ser obrigatório, deveria voltar essa obrigatoriedade urgentemente. Eu entendo que assim, há uma relatividade no que diz respeito à visão do papel do jornalista, né? Uhum. Porque isso aí de cada um vai falar assim, o papel é esse. Mas eu queria saber na tua visão, qual é o papel principal, né, de um jornalista hoje, na tua visão? Informar com credibilidade. Informar, levar informação
certa, correta, aquela informação checada, averiguada, seja 1, 2, 10 vezes, mas levar a informação com credibilidade. Quando você fala checar 1, 2, 10 vezes, é porque... Confirmar o que você está falando. Olha aí, ó. Se 2 mais 2 é 4, mas tem quem fala que é 5, vamos ouvir aquela pessoa. Por quê? Vamos ouvir quem diz que é 4. Né? Então, checar, levar toda a informação para quem vai receber de uma maneira que ela possa receber isso e falar, opa, eu confio. Aqui eu sei. Aqui eu posso repassar essa notícia porque confio que foi feito o trabalho jornalístico. Olha aí. Esse é o nosso papel de jornalista. Você chegar e falar que fulano é X ou Y, mas com que base você fala que fulano é X e fulano é Y, sabe? Só falar? Então não fala, até papagaio fala. Agora, você falar, justificar, levar argumentos, levar informações para que quem está lendo, vendo, ouvindo, teclando, possa saber que essa informação é confiável, aí é outra história. Eu te fiz essa pergunta, foi de propósito, Sandro, porque eu percebo a tua preocupação em passar o que é o correto da informação. Você tem essa preocupação e tenho certeza que você já deixou de dar notícias porque você não conseguiu uma confirmação, mesmo sabendo que era uma coisa assim, cara, é espetacular eu falar isso aqui que chegou até a mim, mas eu não averiguei antes, então eu não vou passar. Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Acontece todo dia. Todo dia? Acontece todo dia. Se eu não tenho certeza, como que eu vou informar a pessoa sem ter certeza? Isso vai estar aparecendo na minha voz, vai estar aparecendo na minha expressão. Você não passa, você não, eu vou ver se isso aqui que me falaram E já aconteceu de passar a informação errada. De checar, você fala, cara, checar 1, 2 vezes, levar ao ar, depois não é. Putz. E aí, o que você faz? Vai lá e pede desculpas. Porque você deve isso para a pessoa que foi mal informada ou que recebeu essa informação de uma maneira errada. É o mínimo que eu tenho que fazer para quem está me acompanhando, para quem está assistindo. Chegar, desculpa, errei ou erramos, a informação correta é essa. Caramba, Sandro. E justamente que nem você falou, às vezes a informação vem de um canal que é até um canal sério, é uma questão séria, e você checa e vai repassar e depois o cara fala assim, não era exatamente isso. E é você que falou, né? Sim. Você que tá com a cara lá, os caras falam, esse Sandro tá me... Hoje aconteceu. Hoje aconteceu isso. Fala aí pra nós. As nuvens, né? Aquelas nuvens prateleira que surgiram, que no fim de semana apareceu em Mandaguari, Apucarana, até que em Sarandi, muita gente fez imagens. E a gente tinha essas imagens na TV. E a gente recebeu uma imagem que era de uma cidade aqui da região, dessa nuvem. Mas ela era muito diferente das outras. E eu falei, não, eu não estou confiando, eu não estou achando que é verdade. Vamos entrar em contato com a pessoa que mandou pelo WhatsApp da TV, vamos checar, vamos ver se é verdade. E aí você vai ver. A pessoa disse, não, eu recebi essa imagem de uma outra pessoa. Aí já começou. E aí essa outra pessoa muito provavelmente deve ter recebido de outra pessoa, ou deve ter vindo de um grupo de WhatsApp. E qual que é a confiança, né? E como é que você vai colocar no ar? Era uma imagem bem diferente, que até assustava. Falei, eu não vou colocar isso no ar, eu não tenho certeza. As outras todas, imagens que chegaram, checada, a pessoa mesmo fez, então vamos colocar no ar. Agora, tenho dúvida... Você prefere não. Essa dúvida. É a responsabilidade de um jornalismo sério, né? E não é porque você está aqui, Sandro. A gente averigua também. Checa em loco. Eu checo quem que eu vou trazer, né? Eu imagino, o Sandro tem uma experiência fantástica. Já nós vamos falar daquela reportagem
Reportagem, não é para reportagem, na verdade. Aquilo lá é É. uma coisa inexplicável, né? Que só Deus explica um negócio daquele. O cara tá vindo na estrada e encontrar um carro afundando no lago e o cara pular na água para salvar. Você tá doido, nós vamos falar disso aqui. É. E eu queria, antes disso, Sandro, saber... assim, você falou, Beto, nunca tive... não é o sonho, mas assim, nunca me imaginei, né? Apresentando um programa na TV e tal. E depois aí eu entrei na TV mexendo no áudio, né? Como é que foi essa escalada tua até você chegar e falar assim, não, eu apresentei o programa a primeira vez? Já resgata isso. A cabeça vai... Perninha, mão, tremia, feito vara verde. Você entrou no áudio e depois o que aconteceu? Aí do áudio da rádio, fui para a TV, para a faculdade, fui com estagiário e aí comecei a cobrir férias na reportagem, até passar pelos 3 não e ser contratado como repórter. Os não foram depois, então? Depois que você já estava assim no meio do... Sim, eu estava já terminando o estágio, já estava terminando a faculdade, fim de estágio, fim de faculdade, e apareceram essas possibilidades, né? Mas conta pra galera como é que foi tudo. E aí veio o primeiro não, você dá aquela desanimada, mas eu estava cobrindo férias de um repórter lá e já no ar e tremendo toda vez que ia fazer uma reportagem. Ainda hoje a gente treme, isso é natural e faz parte, né? Mostra adrenalina para fazer, Sim. Tanto ao vivo quanto gravado, é normal. A partir do momento que você perde isso aí, eu acho que o encanto também se acaba. E fui indo, aí vim para o Paraná, uma outra possibilidade, um outro veículo de comunicação, que era a TV Tibagi, Antiga TV, antiga TV Tibagi, hoje Rede Massa, Maringá, que é onde eu estou hoje, depois de tanto tempo voltei para casa. Né? Olha aí. Então tem esse retorno, também é simbólico, mas... um outro estado, uma outra vida, um outro canal, uma outra cultura e, de novo, aquela adrenalina, você aprende, você está fazendo, está aprendendo, sem perder sempre aquela tremedeira. Depois fui para a RPC em Paranavaí. Certo. E também aí uma outra cidade, um outro momento, uma repórter. outra repórter, sempre repórter. Sempre repórter. Até aí chegar a transferência de Paranavaí para Maringá em 2006. E aí em 2006 veio o convite para apresentar o Caminhos do Campo. Caminhos do Campo. Eu lembro de você a primeira vez lá. Caminhos do Campo. O Caminhos do Campo aí foi meio que um divisor para mim, porque até então era repórter, cobria a falta de apresentador ou férias de apresentador. Para mim aquilo não era o que eu queria. Eu queria reportagem. Eu sempre gostei da reportagem. Uma vez repórter, sempre repórter, porque Sim. A rua te dá isso, de você estar falando sobre assuntos diferentes. E principalmente ouvindo histórias e contando histórias de pessoas. Olha aí. Conhecendo pessoas. E é isso que é sensacional, você conhecer gente, ouvir histórias de pessoas. Isso me fascina muito. E aí quando veio o Caminhos do Campo, foi um programa rural, né, do agronegócio, e onde eu fui construindo a minha personalidade de apresentador. Era um programa semanal, totalmente diferente de um programa de notícias, de hard news que a gente fala, que é o diário, que é o jornalismo diário. Era um prazer fazer, era uma delícia. Eu falava que não era trabalho, aquilo para mim era diversão. Olha. Era um momento da semana de apresentar, de ver as reportagens do campo, de fazer, quando tinha a possibilidade, as reportagens no campo. Aquilo, para mim... Conheceu muita história, né, Sandra? Muita coisa, andei muito pelo Paraná, tive possibilidades de fazer reportagens para Caminhos do Campo fora do Brasil. E foi um período riquíssimo. Foi 2005, a gente estreou em 2006, a gente fez... eu participei do projeto de 2005, tirar o programa do papel,
Você estava junto ali na construção do programa? O projeto foi da Fernanda Machado, ela era editora na RPC, depois ela ficou como um chefe de jornalismo, também passou por algumas emissoras da RPC, o projeto era dela e eu fui convocado, você vai ser o apresentador. Olha! Pega o projeto junto com a Fernanda e tira do papel. Então a gente foi construindo. Então, tinha um carinho ali pelo programa. Eu falava que eu era o pai, a Fernanda era a mãe do programa. Que legal, cara. Tirou do papel e foram 12 anos. 12 anos? 12 anos à frente do Caminhos do Campo. 12 anos que eu me mergulho muito desse programa. Pô, 12 anos é muita história, hein, Sandro? Acompanhando, não é? Nossa. Muitas pessoas. Muita coisa. Muita reportagem. Gente diferente em cada canto do Paraná. Tem alguma história, assim, eu sou curioso, que você fala assim, Beto, cara, essa aqui eu gostei de fazer. Lógico, você gostava de todas, mas assim, uma que te marcou? Ou quais, né, te marcaram? Especificamente rural? No Caminhos do Campo. Caminhos do Campo? Caminhos do Campo. Tem uma que... não é uma, mas é uma série de reportagens que a gente fez. Foram várias, mas a gente fez uma sobre turismo na região dos Campos Gerais. Campos Gerais, eu não conheço. Ponta Grossa, Guarapuava... chamado Campos Gerais. É a região dos Campos Gerais. E ali eu conheci um pouco Prudentópolis, onde tem muito ucraniano e tem muito polaco. Então eu tive um contato com muitas pessoas de um lado Ivanovski. Sabe? Olha, cara, o cara achou os Ivanovski. Achei uns parentes perdidos lá. Mas principalmente de ver uma região do Paraná completamente diferente e ouvir as histórias, muita gente que veio, né, pessoas antigas que vieram em busca de uma vida nova no Brasil, tudo mais. Tem uma que eu vi, você vai contar aqui, que uma reportagem de uma senhora lá de quantos anos na época? De Douradina. Douradina. Acho que foi 111. Nossa, acho que era. Mãe. Você já vai falar dessa reportagem? A galera tá mandando as perguntas. Galera, pode mandar perguntas. O Sandro, já avisei ele, tá? Opa. Vai responder. A galera tá no chat. A Jana já tá recebendo as perguntas ali. E nós vamos responder as perguntas, viu? Vamos responder. Vocês vão interagir aqui com o Sandro. Já vai anotando aí. Já tem pergunta chegando ou não? Tem? Já tem? Ele quer fazer agora? Você acha que encaixa? Bora? Pode me falar, então. O Iago perguntou, Sandro, você já se imaginou em outra profissão? Aqui, ó. Sandro, você já se imaginou em outra profissão? Iago, depois de vários anos. Não. Boa pergunta boa, hein? Nunca me imaginei, cara. Ele é tão certo daquilo que legal. Eu já tive convites para dar aula, para ser professor de jornalismo, mas eu não me vejo como professor ensinando, falando. Eu já fui em faculdades conversar com estudantes e é bacana isso, trocar ideias e tirar dúvidas da profissão com quem está entrando no mercado de trabalho, mas... Não como exercício, né? Não. Tentei ser jogador de futebol antes de ser jornalista, mas também aí parei por causa do jornalismo. Não joga mais hoje, nem brinca mais. Eu parei com a bola antes que a bola parasse comigo. A bola é assim, cara. A bola Cara, tem uma história. Antes, com 15 anos de idade, jogava num time... hoje é um time amador, mas chegou a disputar a segunda divisão do futebol gaúcho. Eu jogava em categoria de base, final do campeonato regional lá. E eu entrei, eu era banco, né? Lá no banco. Na hora que precisar, professor, tô aqui. E na final do campeonato precisou, o titular estava suspenso. Eu entrei no jogo, comecei como titular. O time, o Botafogo de 3 de Maio. Botafogo, ele lembra? Ganhou por 2-0. Eu lembro de quase tudo, porque o primeiro gol eu dei o passe pro cara fazer o gol, jogo de atacante.
E o segundo gol fui eu que fiz. Nossa, mãe. Só que eu não lembro do gol. Ah, Sandro. Não lembro do gol. Mas você lembra de tudo, não lembra? Na hora que o parceiro cruzou a bola pra área, eu subi, cabecei, o goleiro saiu e socou a minha cabeça. Eu caí apagado no chão. Rapaz, meu Deus do Eu céu. apaguei, eu não lembro do gol. Eu sei que eu fiz o gol. Mas saiu o gol. Saiu o gol. Todo mundo falou, você fez o gol, eu continuei jogando e eu não lembro. Te abraçaram e você desmaiado. Não, No chão. aí eu voltei e continuei jogando. O que eu lembro é depois do apito final a gente comemorando. Olha aí. Continuei jogando e não lembro, cara. É jogador frustrado, né? História, Final de né? campeonato, fiz o gol, não lembro. Cara, você falando isso aí, eu tô lembrando, sabe do que, né? A minha mãe, cara. Minha mãe filmava, ela comprou, naquela época, né? 90 e não sei o quê. Ela comprou, era raro ter câmera, né? Ela tinha comprado uma câmera assim. E eu não consigo ver nenhum gol meu. Porque toda hora, na hora que saiu o gol, ela tirava a câmera pra... Não tem um lance. Aí, mãe, você tá assistindo aí, ó. Pô, eu fui assistir umas filmagens. Não tem gol. Mas mãe é perdoável. Mãe, eu perdoo ela. Ela, vai, Beto, vai. A câmera ia saindo e todo mundo... Tava filmando aqui. Não era? Aí a bola do outro lado era zoom do outro lado. Mas é fantástico você acompanhar essas coisas, né, Sandro? Eu tenho falado nos episódios aqui que um exercício que eu gosto de fazer, não é só com filmagem também, com foto é legal, né? Pra gente lembrar da nossa história, né? Lembrar da nossa infância. Às vezes, quem fomos, né? Quem foi a criança que às vezes a gente deixou de ser, né, Sandrão? E eu fui da pá virada. É, Sandrinho? Eu aprontei demais. Você era bagunceiro? Aprontei demais. É mesmo, Sandro? Não tem cara de bagunceiro. Mas eu era moleque atentado. É mesmo, Eu era Sandrinho? moleque atentado. Bagunçava em tudo, cara. Se você liga e fala com a minha mãe, os meus tios lá, vão contar histórias, assim, altas histórias que... Cara, tem uma aí? Conta uma aí que você fazia. Eu morava a gente morava, era uma casa e no fundo tinha um telhado. Embaixo a gente guardava lasca de madeira, porque era frio para afogar uma lenha. E nesse telhado tinha um pé de limão. Cresceu escorado nesse telhado. E desse telhado tinha um terreno e eu via a rua. Tinha um prédio aqui, uma casa aqui, um vão onde eu via a rua passar. Você olhava a rua dali. E eu subia nesse telhado, colhia limão e tacava. Via o carro vindo e tacava. O limão ia certeiro no para-brisa ou no capô do carro. E o povo parava e da onde vinha, porque não conseguia ver o pé de limão e nem o telhado onde estava a peste, né? Você ficava escondendo, tacando os negócios dos carros, Sandrinho. Limão. Olha aí. Aí eu decidi parar no dia que eu vi um carro vindo, eu taquei e era o carro da polícia. Aí depois desse dia, eu falei, eu acho que é melhor eu parar. Você decidiu parar. Aí eu parei. É o que eu falo assim, Sandro Ivanovski decide parar quando acerta o carro da polícia, olha. Tem muita história. Meu avô e minha avó moravam no sítio e todo período de férias, férias na escola, a gente ia para lá. Então era uma turma de primos, tudo ali, faixa de idade próxima, né? A gente aprontava demais. Meu avô e minha avó, olha, minha avó completou 99 anos. Olha! Há algumas semanas. Qual o nome dela? Iris. Ela assiste as suas coisas ou não? Até no dia do aniversário dela, eu mandei um beijo para ela no programa e lá no Rio Grande do Sul, minha mãe mostrou pelo YouTube, né? Que lindo. Ela gostou. Ela, 99 anos, hoje, ela, devido à idade, né? A visão, a audição tá um pouquinho prejudicada, mas a consciência, ela lembra de tudo. Ela lembra de tudo. Cara, assim, ela conta histórias ainda. Lembra das datas e tal, né? Lembra. Faz algum tempinho que eu não vou para lá. Meu bisavô era assim, Sandrinho. Lembra de tudo. A data, você falava, o neto da dona, não sei, o aniversário dele é semana que vem. Você fala, meu Deus, cara, que cabeça. A minha avó. Dona Aires. Um beijo pra Dona Aires.
minha mãe também, ela sabe o aniversário da família inteira. É tal, é o sobrinho tal agora, é o tio tal, ela sabe de tudo. Eu não sou Você fala muito assim, liga ligado. pra esposa aí sem o celular anotado, e você fala, ai meu Não, Deus, não. que qualquer... Às vezes eu fico, nossa, quanto telefone, precisa, tem que passar um telefone de contato. Como é que a gente, né, Sandro, fica dependente, né, cara? Demais. Aconteceu um negócio e você não lembra o telefone de ninguém mais, Não, cara. Olha que não. doideira. Hoje você não precisa nem descartar, liga. Tá. Você vai deixando a gente, às vezes, mal acostumado, né? Então você era bagunceiro. Eu já fui chamado na escola. Minha mãe já foi chamada na escola algumas vezes. Eu nunca fui de tirar nota. Eu sempre fui um bom aluno. Não. Quebrava a sala, mas era bom. Eu aprontava. A minha mãe foi chamada algumas vezes na escola lá. Mas as notas sempre foram ali, né? 10. Meu avô tinha uma frase que ele dizia: chegava assim, vô, tirei 10. 10 não é bom. Ah, não? Não. Porque 10 é a perfeição. Ninguém é perfeito. Tem alguma coisa errada. Se você... Só tem uma pessoa que é perfeita. Né? E não tá aqui, né? Cima, não tá, foi pregado na cruz. É a única pessoa perfeita. Então o 10 era a perfeição. Você não sabe tudo para tirar 10. Olha, então, olha isso. 9.9 era a melhor nota, um 9.8 do que o 10. 10 foi avaliado errado. Olha aí. Sempre tem alguma coisa para aprender. É verdade. Então, se você tira 10, você já sabe tudo, mas ninguém sabe tudo. É verdade. Você falando de escola, eu tô lembrando, meu irmão, ele falou assim, cara, como é que você... Eu era mais ou menos assim também, viu, Sandro? Eu era... Tá. Só. Fica você que manda aí. E o meu irmão falou assim, como é que você passava? Você não ia? Ele falou... Mas o relacionamento... Não, na hora de fazer a prova, eu ia bem e tal, mas acho que eu achava que tinha coisa que não interessava muito, daí eu não tira as crianças da sala. Molecada, tem que estudar, viu, molecada? Tem que estudar, Não vai querer jogar limão nos carros. Pelo amor de Deus, não faça isso. Foi o tio Sandro que falou, não, pelo amor de Deus. E essa ele falou assim, não, essa é a mais tranquila, Sandrinho. Entre moleque, outras. Moleque. Moleque tentado. Que gostoso, Sandro, bate-papo, hein? Eu quero falar... Tem mais perguntas chegando, né? Olha aí, que legal. Bacana, vamos lá. Vamos responder já. Deixa eu falar dos nossos parceiros, Sandrinho. Vamos lá. Vamos falar? Vamos. Tem água aí ainda? Vamos repor aí. Vamos. Deixa eu falar, então, da Benítez e Gonzaga. Benítez e Gonzaga Imóveis. Para você que precisa vender um imóvel, comprar um imóvel, precisa de uma assessoria para uma avaliação de um imóvel, né, Sandro? Cara, a Benítez e Gonzaga vai prestar um serviço para você que é assim, exclusivo para você. Eles vão tratar você com o maior carinho, eu não tenho dúvida. Julião, Fábio, um grande abraço para vocês. Quero também falar da M9. M9 Tecnologia, Sandrão. Sabe o que a M9 faz? Assim, você quer vender para um cliente, né? Aí você quer fazer uma pesquisa de cadastro, de Serasa. A M9 ela faz, tá? Né? Isso é importante demais. Você quer assinar um documento hoje, tudo digital, né, Sandro? Uhum. Às vezes, você pô o cara lá no Rio Grande do Sul. Aí você precisa assinar um documento e, cara, não dá para ir para lá, ou se for mandar pelo cartório, vai demorar. O certificado digital fazem na hora, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Economia de dados também, a M9. M9 Tecnologia, só você jogar no Google aí, o Miguel, um abraço, Miguel, você já vai ser muito bem atendido. No dia de hoje, o mundo empresarial é tudo muito rápido. É muito necessário. É muito necessário. Rapidão, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E também, já que você falou tempo é dinheiro, Sandrão, a carro vendido. Carro vendido, o jeito certo e seguro de você vender o carro, né? Então, assim, cara, não precisa mais ficar anunciando na internet, correndo o risco de cair em golpe. É recebendo estranho em casa, é recebendo oferta que você... Não. A Carro Vendido ela tem uma equipe especializada e tem compradores no Brasil inteiro. Então você anuncia o seu carro lá, a equipe vai trabalhar para você, vai cuidar da parte de documentação, vai fazer a venda. Você vai lá buscar o dinheiro. Opa. E o bacana é que quem autoriza a venda, quem autoriza a oferta é você. Carro Vendido. É o lugar certo de você levantar aquela grana com a venda do carro, Sandrinho. Pra que arriscar, né? Não tem porquê, né? Hoje em dia...
correu risco aí. Tem fake news de tudo, né, Sandro? Nossa senhora, vai um camarada que você não conhece, nunca viu na vida, querer comprar seu carro e depois deixar você a ver navios. É cada coisa que você não faz ideia. Os caras hoje em dia, eles pegam, por exemplo, você anunciou o carro na internet. Aí o cara vai lá, copia, clona teu anúncio. Ele começa a vender o teu carro mais barato no teu lugar. Depois ele te liga, ele fala, Sandro, eu tenho interesse no teu carro, mas vai um sobrinho meu aí na tua casa ver, porque eu sou um advogado aqui de longe. E aí você recebe o cara lá na tua casa, o sobrinho, aí ele fala assim, só que não comenta de valor com ele não, porque quem vai pagar sou eu. Você já caiu no golpe. Pronto. Às vezes você não entrega o carro, mas aí os caras bloqueiam o teu carro, você tem que ir na polícia. É um... Fake news tem pra todo lado, hein? E tem uma lábia esse pessoal, hein? Os caras são bons, hein? Nossa. Você viu aquele... Você já falando de jornalismo, eu tava assistindo uma reportagem esses dias, cara, do golpe do bilhete. Ah, esse é antigo, hein? Cara, mas tem uns caras que faz bem feito, Sandro. Faz. Caramba! Tanto que faz bem feito que é um golpe que tá na praça aí há muito tempo, né? O povo continua caindo, cara. Continua. Eu vi uma mulher, tava com um neném no colo, que tava participando do golpe, aí tá do lado, assim, do cara. Os caras começam a conversar ali e tal, chega o terceiro, ouve a conversa, fala, não, eu vou ajudar a grávida. Aí você que tá ouvindo aquilo, fala, não, o cara vai passar a perna na grávida, você já caiu também. Já tá no bolo. E a gente lá na TV, a gente tem feito algumas coisas, até algumas reportagens nesse sentido, né? Que a gente fala no Tribuno da Massa, que é o experimento social. Experimento social? Experimento Como é social. que é? A gente tem atores que vão pra rua e encenam uma determinada situação. Olha. Para ver a reação das pessoas. Como que as pessoas vão reagir mediante uma situação. Tá lá. E a gente tem feito isso com uma certa frequência, até uma certa novidade aí pro jornalismo de Maringá. Que legal, Sandro. E sabia não, cara. E tem pessoas que reagem nessas situações até de uma maneira que você se assusta. Olha. Né? E claro, uma situação como essa, de você de repente colocar uma pessoa aplicando um golpe, tem os dois lados. Tem a pessoa que vai querer participar e tem a pessoa que vai querer ir pra cima. Não, isso é golpe e vou chamar a polícia e vai pra cima do cara. Tem. Olha. E é bacana que você faz aí um excelente trabalho de conscientização, né? Sim. Porque aí você coloca essas situações e dá o exemplo para as pessoas assim, cara, fica ligado que essa parada tá rolando aí, né? A gente fez uma que chamou muito a atenção. A gente colocou dois atores, um senhor e um jovem, como se fossem pai e filho, andando na Brasil, ali no centro de Maringá. Olha. E o jovem destratando o pai, falando, você não presta, isso só me dá trabalho. Por que você não morre logo, velho? Cara, a gente queria bater no ator. Os caras. E aí a nossa equipe tem que entrar, monta toda né? uma estrutura pensando nisso. Então a gente estava com a equipe lá e já vendo, não, é uma gravação. E aí a gente chega e fala, ó, é uma gravação, é um experimento social, a gente quer ver a reação das pessoas. Por que você tomou essa atitude? Pessoal, eu imaginei o meu pai, eu imaginei a minha mãe passando pelo que o senhor estava passando e tal. Bem bacana, assim, é aquela realidade mesmo. A realidade. Você vê os valores também de família, de sociedade que estão presentes aí, né, Sandrinho? Claro. Às vezes você acha, não, ninguém vai interagir, ninguém vai chamar atenção. Não, as pessoas interagem. Que mais que vocês fizeram já, assim? A gente fez também uma que foi bem bacana, de uma senhora, ela estava com um monte de sacola e aí ela andava também no centro de Maringá e aí ela fazia que meio que tropeçava e caía, batata e cebola e laranja, para ver se as pessoas iam ajudar. E como é que foi? Muita gente deu de ombro. É mesmo? Tipo... E ela com uma caixa, essas sacolas, ela derrubava, passava pela pessoa, assim, derrubava na frente, a pessoa ia embora, nem olhava. Olha. Outras não, iam lá, ajudavam, carregavam. Ó, deixa que eu te ajudo. Pegava a sacola e seguia, né? Aí a gente abordava, né? E o que as pessoas falavam, não custa nada. Não custa nada, Não custa nada. Eu vou perder 2 minutos para ajudar uma pessoa, mas eu vou levar uma gratidão embora. Essa pessoa vai agradecer. E como é bom quando você pode ajudar. É melhor você poder ajudar do que ser ajudado, não é? Nossa, não é muito mais gostoso? Uma sensação muito boa. Volta, né? Que Se legal. você puder ajudar alguém, da maneira que for. Seja, não, vou carregar uma sacola para a senhora.
Vou sentar e conversar com alguém que está precisando, que está, de repente, meio para baixo, está meio de mau humor. Cara, se você puder ajudar, isso aqui, para uma pessoa, pode ser isso aqui. Você leva isso com você, Sandro, na sua trajetória profissional também? Essa questão de ajudar? Já ajudou alguém assim profissionalmente, dentro do teu trabalho? Já. A gente procura, a gente se envolve. Eu, particularmente, em algumas situações, me envolvo. Né? Você carrega, acaba absorvendo isso. Eu já chorei muito, cara, assim, de fazer reportagem. Não no ar, mas desliga a câmera, sentar, cara... Falar, puta, que como, história, velho. Como, né? Você vivencia situações, acidentes, né? Às vezes, cara, não tem coisa pior do que você ver uma família, de repente, num acidente de trânsito, perdendo a vida. Você já presenciou várias coisas? Já. O repórter de rua passa muito por isso, né, Sandro? Muito. E os repórteres, principalmente da área policial, esse pessoal tem que ter um casco duro, assim, eu nunca fui muito da área policial, mas eu admiro muito essa turma. E aqui quem faz muito é o Índio. O Índio tem o Plantão Maringá, do TED. Tem o Evandro Mandadori também, que galera que tá na rua aí, né? Corujão, o Rogério Moraes. Tem uma turma muito boa aqui que cobra o policial. E esse pessoal, muitas vezes, a gente não vê, mas esse pessoal por trás das câmeras ajuda muitas pessoas. E às vezes a gente não vê e não valoriza isso. E isso é verdade, eu sei porque eu passo ali nos bastidores, pouco que eu vejo quando tem alguma ação, alguma coisa que a galera tá pedindo uma doação que a TV às vezes está pedindo, eu sei que ali por trás já vi vários ajudar. Já vi o Índio, já vi o Eduardo. Vocês também com certeza já fizeram também. O Eduardo tem um coração enorme, cara, assim, o tamanho dele. Tem, tudo que ele tem, cara de bravo dele, falou que vai vir aqui. Vamos dar risada aqui. Tem muita história. Mas a gente, não tem como você não se envolver. A gente é humano. Eu falo por mim, eu não tenho coração gelado, a ponto de não pegar a dor dessa pessoa e de uma maneira tentar ajudar. Eu não consigo. Você dá aquela filtrada, mas nem tudo a gente consegue dar uma segurada, né, Sandrinho? Não tem como, cara. Você tem pessoas que você vê nos olhos que ela precisa e tem que fazer alguma coisa. Você pode fazer a reportagem, mas você pode fazer mais. Você pode dar alguma coisa a mais, né? Nós vamos falar agora, Sandrinho, daquele caso, aquele acontecido, cara, que você encontrou lá o carro lá. E antes, deixa eu só... Tem alguma... Tem duas? Já tem mais, tem um monte aí, né? Vamos responder, que a galera tá interagindo? Prioridade. Diga. Prioridade, galera. Vamos. Kellen Luciana. Sandro, qual o seu maior desafio dentro da profissão? Olha aí, qual o seu maior desafio dentro da profissão? Que pergunta boa. Não é o maior, são os maiores, né? Tem vários, mas qual que... Primeiro é ser o mais sincero possível com quem me assiste. Eu acho que a credibilidade é uma característica que, para mim, conta muito. E a partir do momento que eu perco minha credibilidade, eu perco todo o resto que eu trouxe até aqui. Então, credibilidade é fundamental. O maior desafio hoje é manter a credibilidade. Ser sincero com quem está assistindo, com quem está me ouvindo, com quem está me vendo e acreditando no que eu estou falando. Eu acho que o maior desafio é esse. E a galera entende, e eu entendi isso, porque assim, eu já vi o Sandro falando de diversas coisas no programa que era ele mesmo. A matéria estava lá, mas ele estava botando a opinião dele. E assim, o desafio vem porque às vezes não é tudo que você pode falar.
né? Que você gostaria de falar, né? Só que tem, lógico, tem a política, é uma TV aberta, tem uma série de situações que a gente entende que o meio, ele limita a gente de dizer algumas coisas que a gente... Então, talvez o desafio esteja aí também, Sandro? A gente tem que ter a prudência também. A prudência. Claro que, às vezes, dá vontade de você né? soltar cobras e lagartos, mas também tem o respeito com quem está do outro lado. Tem valores que você tem que respeitar, você tem que obedecer, talvez não seja a palavra correta, mas você tem que justificar também a empresa que você está. Sim. Você não vai trabalhando. Você não vai deixar de falar. Você não é independente. Você não vai deixar de criticar. Sim. Até porque a empresa onde eu estou hoje me dá essa liberdade. Sim. Eu tenho essa liberdade. Claro que eu respondo a superiores. Sim. Eu tenho chefes, tenho coordenadores. E também é responsável pelo que você fala. E também sou principalmente responsável pelo que eu falo. E eu dou a minha opinião. Ok. Quem está do outro lado pode concordar ou não. Ou não. Eu dou a minha opinião com base no que eu vejo, com o que eu procuro saber, que eu procuro me informar e passo. Agora, quem está do outro lado pode concordar ou pode discordar. Liberdade é isso. O Sandro, a próxima pergunta aí, nós vamos responder já. O Sandro cobriu de tudo já, né, Sandro? Cobriu esporte, cobriu uma série... Eu lembro de você também cobrindo esporte, né? Fiz muito esporte. Fez bastante esporte, né? E gosto ainda do esporte. Eu gosto demais. E é a área, para mim, do jornalismo mais difícil. Por quê, Sandro? É o jornalismo esportivo. Mais difícil. Porque o jornalismo esportivo você tem que criar todo dia. E é muito do mesmo, né? É gol, mas você tem entendi. Você tem que ter a criatividade. Imagina você indo todo dia cobrir o treino do Arucô, o treino do Maringá, e levando sempre a reportagem do mesmo jeito. O treino hoje foi assim, foi assado, conversei com o técnico, vai tirar esse, vai colocar aquele, tem dúvida. No outro dia, o treino do time foi assim, foi assado, entra esse, sai aquele, o técnico tem dúvida. Cara, no terceiro dia, a pessoa, na hora que vê a reportagem, vai trocar de canal. Você tem que prender o telespectador, você tem que ser criativo. E o esporte te abre para isso também. Você tem como explorar. Agora, já o dia a dia ali, o factual, você pode criar? Pode, mas aí é o feijão com arroz que a gente fala, até por causa do tempo, né, que você tem que fazer e levar pro ar. Então, mas eu gostava demais de fazer esporte. Olha aí. Eu lembro de você fazendo esporte, algumas coberturas. Fiz futebol, transmissão de vôlei, transmissão de judô. Atletismo. Olha isso, André. Já corri. História. Prova Tiradentes. Fazendo reportagem. Correndo e fazendo? Correndo e fazendo reportagem. Meu Deus do céu. Se digitar Sandro Ivanovski no Google, tem umas coisas. No YouTube tem umas coisas. Eu acho que tem. Tem. Mais uma pergunta, vai lá. De quem é essa aí? Acho que tem um fã aqui. Tem mais? Sandro, hoje, mesmo depois de tantos anos de profissão, ainda sente aquele frio na barriga antes de se apresentar? Seja no ao vivo, gravando ou em público? Frio na barriga. Tem frio na barriga ainda mesmo de tantos anos, Sandrinho? Tem? É aquilo que eu falei. Se não tiver, cara, pega o teu boné e vai embora, porque acabou a fascinação aí, né? Tem que ter. Tem que ter, né? Tem. O Sandro tava dando risada aqui, eu falando pra ele, vamos ao vivo a estreia. Ele falou, que responsabilidade. Eu falei, para, Sandro. Cara, o frio na barriga tá aqui agora. O frio na barriga Você tem, né? Tem. E é bom isso, porque te deixa alerta, né? A partir do momento que você não tem esse frio na barriga, você entra relaxado, vou de a qualquer energia jeito, não é a mesma. A energia não é a mesma. Agora, quando você tem, né, aquele tesão, vou lá, vamos fazer vamos fazer o melhor. Cara, você tá muito mais ligado, a tua concentração é outra, a tua conexão com a câmera e com quem tá do outro lado da câmera é outra. Muda, né? Muda muito. A gente percebe. E tem que ter. Não sei se algum dia eu vou perder esse frio na barriga, essa perna tremendo.
Espero que não. Espero que não. Por enquanto, estamos mantendo. Eu digo algo assim, a minha vida toda trabalhando com pessoas, com vendas também, né? Eu digo algo que é assim, nunca subestime a percepção do outro. Boa. Jamais. Porque, às vezes, a gente entra num automático, né? Que a gente tende a perder essa sensibilidade, mas é só você inverter para voltar. É só você lembrar, assim, eu uso o exemplo, por exemplo, você vai numa loja, sei lá, comprar uma calça. Cara, se você chegar nesse lugar e a vendedora ou o ambiente tiver para baixo, você vai perceber. E não precisa ser muito, tá? É pouca coisa. Às vezes é um sorriso que a pessoa te deu, mas não é um sorriso com tanta energia, você já percebeu. Sim. Você já pegou. Aí Sim. você vai no outro lugar, a energia tá lá em cima, você compra e fala, mas não era isso que eu queria comprar, era calça, eu comprei um relógio. A comunicação energia, é assim, energia. Energia, a gente sente, é a vibração, né? Sandrinho, eu quero que você fale, porque assim, isso me marcou. Quando eu entrei, que eu vi, sabe aquela memória, porque estava distante, né? Então ela fica lá armazenada e você não tem acesso a ela. Quando eu falei que eu ia trazer você aqui, o meu irmão falou, cara, o Sandro não é aquele cara que pulou na água lá para salvar a mulher e a filhinha que estavam se afogando lá dentro, um carro afundando dentro da represa. Eu falei, o quê? Mas como é que é isso aí, Léo? Tem o quê? Tem mais... Gustavo Tambellini. Nunca esqueço dele. Olha lá. Paranavaí e a sua coragem em salvar uma pessoa. Olha aí, ó. Inesquecível. Acabei de falar, chegou já um comentário ali, Gustavo falou assim, eu nunca esqueço Obrigado, dele. Gustavo. Olha aí, Sandrinho, como é que é? Nunca esqueço, cara, o cara pulando na água pra salvar lá. Como é que foi? Conta essa história pra gente, Sandro. Essa história aconteceu de uma maneira totalmente... Claro que ninguém quer encontrar um carro numa lagoa com mãe e filha prestes a afundar, mas quando aconteceu, e você vai ligando os pontos, aconteceu de uma maneira totalmente imprevisível. Isso aconteceu no dia 11 de junho de 2001. Eu trabalhava em Paranavaí. Eu, Robson Jardim, cinegrafista, repórter cinematográfico, Adenilton Oliveira, que era o auxiliar motorista, a gente saiu de Paranavaí para Querência do Norte para fazer uma reportagem de um produtor de mandioca que tinha criado uma máquina que colhia a rama da mandioca. Olha aí. Partimos. Isso foi numa segunda-feira. A gente foi por um caminho, chegou lá, começou a fazer a reportagem, a máquina pifou, estragou. E não, vou tentar arrumar, não conseguiu arrumar, não tem jeito. Tem que ficar para outro dia. Vamos embora. Entramos no carro da reportagem, vamos embora. Só que a estrada, para a gente voltar, ela dava para ir pela esquerda e pela direita. A gente veio por uma estrada. E na hora de voltar, vamos por aqui. Vamos pela outra estrada. Foi assim, do nada. Vamos conhecer o outro caminho. Vamos por aqui. Olha. E aí a gente foi por essa outra estrada. E essa estrada, ela chega nessa lagoa, que é uma lagoa, Querência do Norte, tem uma produção de arroz muito grande, arroz irrigado. Essa lagoa era usada para irrigar as lavouras de arroz. Como não era período de colheita, de plantio do arroz, a lagoa estava cheia. Então a estrada passava pelo meio dessa lagoa. Era água de um lado, água do outro. E a estrada passava pelo meio. A gente veio por esse caminho que não era o caminho original. Saímos de trás de uma mata de eucalipto e uma curva e vimos um carro na lagoa. Caraca. E a gente dentro do carro, tem um carro lá estranho. Dentro do carro, tudo fechado, ar-condicionado ligado, o rádio estava ligado também. E a gente foi chegando perto, falou, tem gente dentro do carro. Caramba, velho. Nisso nós paramos nessa estrada, que a estrada era alta, lagoa embaixo, barranco de um lado, barranco do outro. Eu desci do carro e a mulher desesperada na janela do carro, salva minha filha. Eu falava, sai do carro. Sandro. Ela falava, não sei nadar, salva minha filha. E nisso a menina, na época com 2 anos, colocou a cabecinha para fora na janela do motorista.
Eu não... Aí você fala assim, o que você pensou na hora? Quando eu vi, eu estava no carro. O que eu lembro, eu estava com óculos de sol, eu fui descendo esse barranco, eu joguei o óculos para trás. E quando eu vi, eu estava no carro. Estava no carro e... Aí você nem pensou em profundidade? Não pensou em nada. Eu não pensei, eu não imaginei. Eu pulei de camisa, calça, sapato, tudo. Caramba. Ainda bem que eu não estava com a carteira no bolso. Você lembra com detalhe. E aí ela me passou, a menina, e nesse momento eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair daqui? O Corcel 2, o carro estava boiando, eu fui escorando no carro até o para-choque traseiro, e eu gritava, me ajuda. Meu Deus. E nisso a explicação lá de cima, não tem outra. É Deus, né, Se cara? alguém, Você é qual a explicação, é o cara lá de cima. Na hora eu peguei um impulso, peguei esse impulso e joguei. Eu joguei a criança para frente, para a água. E no que eu joguei, eu consegui nadar. Ela caiu e voltou. No que ela voltou, eu agarrei e consegui ir nadando. E levei até a margem. Caraca, velho. E nisso que eu olho, a mãe tá na janela e ela gritava, me ajuda. E eu, desesperado, sai do carro, e o carro foi embicando e afundou. Com ela dentro. Ela não saiu. Ela não saiu. Caramba. E eu acredito que no momento que o carro afundou, como ela estava na janela, tinha um bolsão de ar dentro do carro, e eu acho que aí a água entrou e jogou ela. Ela saiu. Nisso ela surge, alguns segundos o carro afundou, e ali uns 4, 5 segundos ela surge de novo na água se debatendo. Meu Deus. Aí eu levei até ela um cabo de extensão de energia que a gente carrega no carro. Levei até ela segurou e a gente aí puxou com a ajuda. Que louco. A gente puxou. E ela saiu. Eu saí da água, ela morava a 200 metros dali. E ela falava, moro ali. Meu marido, o marido dela trabalhava numa fecularia logo acima, em distância acho que de menos de 1 quilômetro. E nisso começou a juntar gente, e aí a gente foi acalmando. E o Robson, que é um repórter cinematográfico fantástico. Conheço, Robin. Ele é uma pessoa sensacional. Sim. Aí ele veio e falou assim, eu filmei tudo. E eu na hora, mas tudo o quê? Tudo. Beleza, ok. Não me dei conta de nada. Aí a gente entrou no carro, foi embora, voltou para a emissora. Quando a gente chegou na emissora, eu contei pro o chefe, aconteceu isso, o Robson filmou. Falei, deixa eu ver isso daí. Colocaram a fita na época, fita para rodar, ele sentado na cadeira e a gente atrás. E quando eu comecei a assistir, eu falei, opa. Caraca. E esse chefe, ele olhava e olhava para mim. Ele olhava, a imagem olhava para mim. Ele falava, cara, como você fez isso? Tipo, foi você mesmo, cara, que estava ali? E eu falei, até hoje eu não sei responder. Muita gente ainda pergunta, como que você fez isso? Pegaram o Sandro, colocaram na água naquele momento para tirar a mãe e filha e tiraram o Sandro da água. Eu estava na hora certa, no momento certo, fui instrumento. E para mim, ali eu sempre falo, que bom que salvaram-se todos, né? Mas depois, aí que caiu a ficha. A partir do momento que eu fui ver a imagem, isso começou a rodar e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso. A senhora vê e aí muita gente ligando, você fez isso, como é que foi isso?
E eu não tenho, até hoje, Beto, eu não tenho explicação, eu não consigo explicar Não dá como que eu fiz. Eu não sei. E estou sendo mais profunda sinceridade. Eu não sei como que eu fiz. Cara, e você viu como é que começou a acontecer isso aí? Você foi para fazer uma reportagem e aí você volta para um caminho que não era o caminho convencional. Na hora exata, não dá, não tem como. Se a gente passa 5 minutos depois, Não ia dar tempo. a gente ia passar, não ia ver nada. E como que iam achar mãe e filha? Depois eu fiquei sabendo que eram 4 metros de profundidade. Nossa. O carro foi retirado depois, o marido dela era mecânico, o carro voltou a funcionar, Corcelzão 2 meio verde metálico. Eu poderia ter ficado ali, olhando, e falar, sai. Poderia. Mas a minha consciência, vendo um carro afundando com uma criança e uma mãe dentro. Você teria essa reação? Você teria essa reação? Eu poderia ficar e eu não podia, eu não podia fazer nada. Como é que eu ia entrar? Eu não ia tirar o carro. Eu poderia. Mas a minha consciência, como que eu ia colocar a cabeça no travesseiro depois? Como que eu ia... E isso depois eu comecei a pensar, se eu não tivesse, né? Se eu não tivesse. O que seria da minha vida daqui para frente, vendo mãe e filha morrer na minha frente? Eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Por O pessoal quê? dos bombeiros fala, Sandro, você fez tudo errado. Mas parabéns. Primeiro, eu tinha que ter pelo menos tirado o sapato, né? Para poder... Você tá brincando. A maneira como foi feito o resgate, mas o pessoal dos bombeiros, eles me agradeceram, fizeram uma homenagem. Sandro? Eu recebi homenagens e tudo mais. Mas para mim, não tem homenagem maior do que a gratidão daquela família. A vida delas, né? Cara, pra quem não assistiu o vídeo, você tá doido. Toda vez que eu olhei, o olho encheu de lágrima, porque assim, é vida, né, Sandro? É vida. Não é uma... Cara, era vida, eram 2 vidas ali, e você fala, cara, que esse cara louco que tá aí. Eu olhei e falei, Sandro, velho, dentro da água, se debatendo com a mão só, nadando com a mão só e segurando a criança com a outra, e a outra gritando, ela também não sei nadar. Eu falei, meu Deus, cara. As pessoas falam assim, você foi herói. Eu não fui herói. Eu não me acho herói. Você foi escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui instrumento. E respeito todas as crenças, todas as religiões, mas existe uma força superior, existe alguém lá em cima e o cara sabe o destino de cada um. E sabe o que ele pode usar e de que maneira usar. Nada é em vão. Nada acontece por acaso. Se eu sair daqui, tropeçar na calçada e cair e, sei lá, bater a cabeça não é em vão. E o que aconteceu ali não foi em vão. Muita coisa mudou para mim a partir disso. Não quero que aconteça de novo. Não precisa. Não precisa. Não precisa, Deus, não precisa não. Não, acho que... Tá bom, eu acho que dá para compensar o lugarzinho lá em cima. Mas mudou muita coisa. Sandro. O que, por exemplo? A minha fé. E também, aquilo que a gente já falou aqui, você não precisa disso para ajudar alguém. Para ter a gratidão de uma pessoa, você pode dar um copo d'água para uma pessoa. Isso pode ter o mesmo tamanho que tirar mãe e filha de dentro de um carro do lago. Você pode salvar a vida de uma pessoa com um copo d'água. Naquele momento. Olha aí. E, cara, até hoje
as pessoas me perguntam, ficou marcado, muita gente fala e vem, pergunta. Tem explicação. Eu vou falar o quê? Vou falar nada agora. Galera, que lição, que história, hein, Sandrinho? Cara... E quando você vai ligando os pontos, né, Beto? De como aconteceu... fala. Que não era para estar lá, não era para fazer a reportagem, não era para voltar pelo caminho que a gente veio. Era exatamente o que aconteceu. Se a reportagem demora mais 3 minutos até você pegar o equipamento e sair e voltar, não ia dar tempo, cara. Sim. Porque eu vi lá no vídeo, na hora que afunda o carro ali, ela realmente... Uma semana depois disso que aconteceu, uma pessoa morreu lá. Olha. Só que era uma pessoa que estava alcoolizada, se perdeu no volante, entrou no lago, afundou e morreu à noite. Era um local ali meio perigoso, ali, estreito a estrada ali. É uma estrada. Passava água dos dois lados e tal. Passava 2 carros, mas segurança. Né? Olha aí. Rapaz, Sandrinho. E fora as outras histórias que o Sandro passou, se a gente for falar aqui, o que é legal é você conseguir entender algumas coisas e absorver o que é de melhor de cada situação, né, Sandrinho? Sim. Entendendo que realmente a gente não controla as coisas, né? Não controla, né? Por mais que você queira. Não dá. Não dá. Galera, quem tiver aí mais perguntas para o Sandro, pode mandar, que a gente está partindo aqui já pro final do nosso... Hoje eu estou do outro lado, né? Eu sempre sou acostumado a perguntar, hoje eu estou respondendo. É estranho estar do outro lado. Eu já vou perguntando aqui, porque senão o Sandrinho daqui a pouco ele está me entrevistando. Daqui a pouco a gente inverte o jogo. Mas é bom mostrar também um pouco desse outro lado, né? Porque as pessoas às vezes veem a gente ali na televisão, né? E é engraçado que quando eu tô na rua, as pessoas Sandro, tudo bem? Eu achava que você era mais alto. Isso é bacana, porque a gente é assim, é diferente e não é... Claro, você tá lá, né? Tá com a camisa, um blazer lá, dá uma aparência diferente, mas... Às vezes tá dando uma notícia mais séria, né? Mas é bacana você poder mostrar um outro lado, né? E conhecer a pessoa do Sandro, pessoa maravilhosa, Sandrão. Obrigado. Eu tenho certeza que a galera gostou muito, tá curtindo demais. E aquele momento que é muito especial do final do Bora, que é o Bora ou Fora. Será que eu vou te complicar ou não? Vamos ver. Bora ou Fora? Bora ou Fora, a galera curte o Bora ou Fora, né? Vamos lá. Meu Deus do céu. Quem tiver algum Bora ou Fora aí, aproveita e manda agora que o Sandrinho responde. Ele não tem medo não. Vamos ver, dependendo. Ele já tá falando que assim, Beto, calma, velho, não é assim também. Não, vamos começar devagar com você, Sandrinho. Não vamos, né? Não, esse aqui não. Aí, gente, olha. Sandrinho, vai lá. Dormir tarde, bora ou fora? Fora, eu gosto de dormir cedo. Ah, é? Eu durmo cedo. Já fui dormir altas madrugadas, mas um tempo muito lá atrás. Hoje, cara... Outra época. Eu durmo cedo porque eu acordo cedo. Ah, você acorda cedo? Sabe? Eu acordo cedo. Que horas você acorda? 15 para 6. Ah, 5 e pouco você já tá ali já... 5h30, 5h45, já... E 9, 10 horas da noite já não acha mais o Sandro? Depois das 10. Já... Aí vai dando o horário, dependendo. Mas eu primo muito pelo meu sono. Se eu não dormir bem no outro dia, muda tudo, pegar né? no tranco. Concentração, energia, sim, né? Sim. Fim de semana a gente... É importante. Deixa um pouquinho de lado, mas durante a semana... Fim de semana vai um pouquinho mais, né? Sandrinho, café sem açúcar, bora ou fora? Bora. Bora. Tá tomando sem açúcar? Sem açúcar. Eu depois de um tempo, eu fiquei muito tempo sem tomar café. Problema de refluxo, e médico proibiu. E eu voltei a tomar café. Não tive problema, voltei a tomar café com açúcar e tudo mais. Só que o açúcar também tem dá um efeito contrário. E comecei com um café sem açúcar amargo.
Mas fui me acostumando. A dipirona, né? Nossa Senhora. Mas hoje eu já nem percebo. E você sabia que eu não sabia disso, mas um endocrinologista me falou, ele disse assim, Beto, por que o café causa o refluxo? Ele falou, não é o café, é o açúcar. Porque quando ele está com o açúcar, o organismo entende que é um alimento que ele precisa processar e não só um líquido. Olha aí, ó. E aí o seu organismo ele processa diferente, e então ele joga lá, eu não vou saber o nome da parada ácido, lá, o né? ácido lá, né? Enfim, não vou falar, senão vou falar errado. Joga o ácido como se fosse para digerir um alimento, mas aí é só café, aí o refluxo vem. Ele falou, quando você tira, só que demora pro organismo entender, tá? Então, assim, você tomou café com açúcar a vida inteira, o que ele me falou. Aí você tira o açúcar, não é de uma hora para outra que ele vai entender que não é um alimento. Então, Sim. tem gente que fala, eu tiro o açúcar, mas continuo sentindo ainda. Mas você vê que você ficou um tempo, depois que você voltou, você não sente tanto o refluxo. E é incrível, né? A energia que o café dá. Eu fico... Só que eu tomo um Controlado. copinho, 2 no máximo. Se eu tomar mais que isso... Aí você toma ele sem o açúcar, o organismo entende que é um líquido. Olha aí, ó, que cultura, que aprendizado, bora fora, vamos. Bora Beta cultura. Sandrinho, Giló, bora fora. Cara, Ih, não pensou sou muito, demais. não sou muito giló, não. Como, mas não é o meu prato preferido. Vamos chamar o Sandro pra jantar um dia, você faz Giló e põe pra ele. Como? Tá Mas... Tá na casa dos outros. Se você tivesse falado maracujá, eu falava, tô fora, mas bem fora, longe demais. Mas Maracujá que medo de não vai, maracujá. cara. Maracujá não vai. Mas tem medo? O que acontece com o maracujá? Te derruba? Eu tive um trauma quando era moleque, na casa da minha avó paterna, tinha uma parreira de maracujá. E aí, moleque, viu lá, nossa, tudo maduro, ia lá, tirava a tampa e... Quase morri de tanto maracujá e a partir dali nem o cheiro mais, cara, não vai. Ficou dormindo 2 semanas, moleque, tanto maracujá que Uma dor de barriga tremenda. E isso deixou um trauma desde criança. Olha aí. Aí o dia que eu fui na casa da minha esposa, conhecer os pais dela, ela não sabia, chego lá, o que tem pra comer? Mousse de maracujá. Eu não só comi, como repeti. E aí depois eu falei pra ela, não gosto de maracujá. Olha. Só que eu já, aí claro, tem que conquistar. Fazer a moral, né? Fazer a moral. Cara, maracujá. Olha aí o cara. Já bota lá nas thumb, nos negócios lá. Sandro tem trauma de maracujá. Tem. Sandro com medo de maracujá. Eu falei, cara, que loucura é essa? Se você colocar, Sandro, aqui, ó, uma caneca com suco de maracujá, cara, eu levanto e saio correndo. Eu tava rindo. Nós entramos no maracujá esses tempos aí e apagou os dois. Ficamos dormindo o dia inteiro. Sabe que o braço fica mole, vocês conseguem... Você acorda e você fala, eu preciso levantar. Você fala, mas eu não consigo. Maracujá Já tentaram me passar pra trás, fazer um suco, misturar e tal. Cara, eu tomei... Falei, tem maracujá. Não tem maracujá. Quer arrumar uma briga com o Sandro, dá um maracujá pra ele. Sandrinho, pular de bungee jump, bora ou fora? Hoje fora, mas antigamente bora, já pulei. Ué, mas hoje... já minha fase de aventuras já passou, cara. Não é aquela puladinha assim, chega perto do chão e volta? Já fiz. Que coisa gostosa. Foi assim uma experiência única. Berrei feito um maluco. Caraca, mas pulei. Velho. Pulei. Ficou com medo da cordinha dar uma arrebentadinha, não? A corda daquela... Você só lembra disso depois que você pula, né? Na hora que você pula, você fala que Deus esteja nessa corda firme, corda bem revisada. Não, eu fico olhando. Hoje, cara, eu já pulei de bungee jump, já voei de asa delta, já voei de aquele paraglider, né? Que é o paraquedas, né? Aquele já voei disso lá, em Terra Rica, nos Três Morrinhos lá. Você era aventureirão mesmo. Tinha vontade de pular de paraquedas, hoje não tenho mais. Passou? Essa vontade passou. Já não tenho mais. Já minha porção de aventura de vida em risco já foi. Já tá bom, já. Já tá bom. Já chega. Vamos outro aqui, que eu tô gostando desse bora ou fora. Dançar funk, Sandro, bora ou fora? Fora! Eu não danço nada, cara. Tem uns negócios que eu era fácil, que faz assim. Nem esses. Não tem uns negócios assim? Eu sou...
dançando eu sou mais duro que um Boneco de Olinda. com um palanque enfiado na areia, cara. Eu não tenho jeito pra dançar nenhum, não danço nada. Os boleiros falavam que você engoliu uma espada. Daí... Às vezes quando você põe um incentivo... Toma um vinho. Aí dá uma balançadinha. Festa, alguma coisa assim, você até se arrisca. Você vai pro meio e tá... Passa uma vergonhazinha. Só fica sabendo no outro dia, né? mas, cara, não danço nada. Nada, zero, Sandrinho. Nada. Sou horrível. Então tá bom, Dançando. vamos chamar o Sandro pra dançar também, tá? Só aqui, ó. Só no dedinho, Só no Sandrinho? dedinho. Vamos à última aqui, então vai. Banho gelado, bora ou fora, Sandro? Bora no verão, fora no inverno. Ele ficou pensando ali. Não, o banho gelado, pra mim, eu gosto. Gosto. Um calorzão, cara, de manhã cedo, banho gelado. E aqui é quente, né? Maringá é muito sim, quente. maioria então, do tempo. Eu tomo banho frio praticamente o verão inteiro. Sandrinho. Eu gosto. Mas de cara. frio mesmo, Eu desligo o chuveiro. Olha. Lá, o gelado. Tem uma galera aí do banho gelado hoje em dia, mas eu não. Fiz uma época, mas eu falei, cara, eu tô sofrendo demais. Acho que eu vou dar uma. Seguradinha, sabe? Você acorda já com 29 graus aqui em Maringá. Né? Eu acordo de manhã, vou tomar banho. Então, mesmo com ar-condicionado, você passa a noite bem, mas você acorda, você sai do ar-condicionado, já tá quente. Então eu tomo um banho frio, primeiro para despertar mesmo, porque o verão, eu tenho mais energia, mais vontade no inverno. No inverno no verão dá mais uma pegada? Fico mole, assim, sabe? Aquela moleza no corpo. Uma tiriça. Nossa, não tem vontade pra nada. A única vontade é ficar deitado, entrar numa piscina. É só isso. Aí no inverno você... Tomar uma água gelada. O inverno não, cara. Estala, O inverno eu passo ligadão. Aí o Maratona. inverno me dá... Fico mais energético, assim, no inverno. O verão sua muito, então... cara, eu não gosto. Não gosta. Não gosto. Gosto do calor na beira da praia. Aí não, você não é bobo também não, Sandro, né? Aí pode fazer 40, 50 graus. Mas para trabalhar é difícil. Sandrão. Já? Cara, quanto tempo foi? Que eu nem sei. Passou rápido, hein, cara? O nosso eu nem sei. Olha aí, já, cara, quase 1h30, cara. Que bate-papo gostoso, hein, Sandrinho? Que gostoso, cara. Vocês curtiram? Tenho certeza que sim. A galera interagiu pra caramba. Legal. Demais, Sandrão, demais. Você que ainda não se inscreveu no Bora Beto, se inscreve, porque é daqui pra melhor, se é que tiver como, porque o Sandrão acrescentou de tudo aqui, cara. Dei risada, aprendi, vou levar lição de vida pra casa. Foi gostoso, não foi, Sandrinho? Cara, você tem uma possibilidade aqui de ouvir histórias e, para mim, ouvir histórias é o que mais me agrada. E poder contar histórias também. Então, eu tive o privilégio de passar essa 1h30, que parece que foi assim, contando um pouco dessas histórias e compartilhando contigo, com quem está acompanhando a gente, o pessoal aqui também, um pouco aí da minha vida profissional, poder mostrar um outro lado fora das câmeras. Foi bacana demais, gostei muito. Perfeito. E tem muita história para você ouvir mais, e contar pro pessoal. E tem muita gente com história. Tem. Não, mas eu tô falando de você mesmo, você tem um monte também. E obrigado pela confiança de estar estreando ao vivo hoje aqui o Bora Beto. O privilégio é nosso, Sandrão. Se você pudesse deixar aí uma mensagem então para quem tá assistindo a gente, o que você falaria? Não desistir nunca, né? Se é o que você quer, se é o que você gosta, se você tem um objetivo, vá atrás. Vai ter obstáculos, problemas vão aparecer, vai ter gente querendo evitar que você alcance o objetivo, mas se é o que você quer, agarra firme e vai em frente.
E bora, Beto, e vá atrás. É isso aí, galera. Sem mais, um beijo no coração de vocês e bora!